Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, da Paróquia de Cascais, acabados de celebrar a Páscoa, também na sua oitava, já retemperados nas forças físicas e com certeza duplamente animados para esta última fase do ano pastoral e também desta etapa, ainda não derradeira, mas já a aproximar-se a passos largos das Jornadas Mundiais da Juventude. Padre, como é que foi este último fim de semana? Como é que foi esta oitava pascal? O que é que foi acontecendo? Nós tivemos uma oitava pascal intensa, não é? Que normalmente diz-se que o dia a seguir à Páscoa é o dia em que os padres morrem, porque foram 3 dias intensos, depois também... Só ressuscitam uma semana depois, é? Quinta-feira à noite é confissões até às tantas, na quinta-feira santa, sexta-feira via sacra, depois acaba tarde, sábado vigília, portanto depois domingo, morrem os padres, ressuscitam segunda-feira. Na verdade, já falámos sobre isso a semana passada. Sim. Mas na verdade foi uma oitava diferente porque tivemos trabalho logo segunda-feira de manhã, assim, de imediato. E... Já foi há tanto tempo que eu já me esqueci. Mas foi... vieram cá, pois é. Vieram cá os padres da equipa da Pastoral da Juventude da Conferência Episcopal Espanhola, que em princípio vão trazer aqui os jovens dessa peregrinação organizada de Espanha aqui para as nossas bandas de Cascais, Estoril, e pelo menos aqui na parte do município. Então tivemos a ver muitas coisas, a ver os espaços, os lugares, os números, eles próprios também a resolver algumas questões com o COL, relacionados com tudo, desde os transportes, a alimentação, ao Festival da Juventude. Por isso foram ali 3 dias, 2 completos e depois a quarta-feira a meio, em que tivemos com eles, a equipa aqui do COV, também a equipa do COL, a vermos também um bocadinho da parte das alocações e coisas parecidas. Por isso foi agora já um segundo, terceiro passo, já assim muito, muito particular e muito, muito próximo desta organização. E pronto, e foi assim... Os primeiros dias temperados também com funerais e batizados e coisas parecidas que iam acontecendo logo a seguir à Páscoa. E pronto, foi mais ou menos isso. Sim, na verdade, batizados... não teve um batizado, eu não me lembro sequer se... Não, eu lembro de ter saído, de vos ter deixado na segunda-feira, mas foi para fazer um funeral. Pois depois, foi logo terça-feira houve logo um batismo. Depois houve outro batismo também. E depois logo mais processos, né, que há muita gente que se vai casar, que é de cá, mas que está a estudar fora, está a trabalhar fora, e é a única altura que tem agora esta semana de Páscoa para vir e fazer as entrevistas. Portanto também muitas vezes é assim tudo nesta semana. E pronto, mas já ressuscitámos, não é? Sim, acho que sim. Depois sim. Entretanto o trabalho também no COL continua a todo vapor. Agora já começar a fechar coisas e a ver que esse fechar coisas às vezes é mais complicado do que estaria no papel, mas pronto, mas a equipa reforçadíssima, empenhada, animada, agora assim nestas últimas etapas de ter tudo mais preparado possível e pronto possível para que as jornadas que são de Nosso Senhor, né? que isso não se prepara, ou seja, não está nas nossas mãos, por isso nós fazemos a nossa pequena parte com a certeza absoluta e bem esperançada que é Nosso Senhor quem depois opera as jornadas no coração e na vida de cada um que vem, que acolhe, que vê, que participa, e isso aí nós não programamos, nós não sabemos, temos a certeza da esperança e da palavra de Nosso Senhor, mas não está nos Exceis, ou seja, a gente não sabe como é que dando mais pão com manteiga, se as pessoas ficam mais santas ou menos santas, mas pronto, mas temos de dar pão com manteiga, que é para ver se as pessoas não caem para o lado e depois se experimentam no resto das atividades essa possibilidade de encontro com Deus através dos irmãos. Mas pronto, mas o pessoal está todo animado, empenhado, cheio de trabalho, lá no COL e aqui também cada vez mais aqui nas nossas paróquias, até porque agora já temos coisas efetivas para ir tratando e resolvendo, já sabemos mais ou menos o programa que a Conferência Episcopal Espanhola também preparou, assim como esboço. Agora é pôr isto tudo a andar, para que quando eles chegarem na segunda-feira, dia 31 de julho, as coisas estarem da nossa parte o mais bem preparadas possível. Então, e tu depois fizeste, não sei, depois no fim de semana tu foste embora, não foi?
Sim, ao mesmo tempo que acontecem todas estas coisas, depois das jornadas, e agora já começa a ser em parte assim o foco também de coisas que vamos ouvindo, que lá está, que isto não ser apenas um evento e acabou, mas para a vida continuar normalmente a seguir, e pelo contrário, que seja já com uma vida renovada, já com uma organização renovada, já com um evangelho fresco também de quem viveu as jornadas. E portanto, logo a seguir às jornadas vamos ter também os campos de férias aqui das paróquias de Estoril e Cascais, pelo que tivemos em preparação do campo daquele que vou acompanhar, e que foi um fim de semana de preparação que nós este ano estamos a tentar fazer tudo o mais cedo possível para, no fundo, depois não ocupar espaço para as jornadas e ter toda a disponibilidade depois para quando chegar às jornadas. Então tivemos um fim de semana de preparação com os monitores do campo, com os tios dos campos e depois com o padre. No fundo é só, digamos assim, da parte da organização que nos juntámos já no sítio onde vai ser o campo, e pronto, tudo o que é preparações, algumas formações também, no fundo afinarmos enquanto equipa e prepararmos para depois começar quando for o campo e tudo correr da melhor maneira. Muito bem, já que estás a falar do campo, explica-me um bocadinho melhor como é que isso funciona. Se calhar as pessoas não sabem bem, alguns dos chamados tios e os monitores já vão sabendo um bocadinho, também se calhar alguns miúdos que vão participando nos campos veem os frutos desse trabalho, mas às vezes não se tem bem presente que tipo de etapas, que tipo de trabalho é que pode haver para que os campos que nós organizamos, que são vários, e para idades diferentes e até com estruturas diferentes e com atividades diferentes, mas assim genericamente podemos dar um esboço do que é isto da preparação dos campos. Sim, isso é parte do menu, entre aspas, que temos para hoje, e vamos falar um bocadinho disso, o que é isto dos campos, como é que se prepara os campos, qual é que é o propósito dos campos. E íamos depois ver também, já que estamos no tempo pascal, vamos procurar aprofundar melhor o que é que são os Atos dos Apóstolos, que são as leituras que temos ouvido agora ao longo da semana. E pronto, e depois, mais uma vez, falar das jornadas, pois já vão saindo notícias, e desta vez boas notícias que nos ajudam também a ir criando também a melhor expectativa das jornadas. E portanto, os campos, se calhar começando por aí, como é que são os campos, como é que nós nos preparamos para os campos. Os campos, o grande propósito é serem campos de fé, não é? Tanto que às vezes pode-se ver assim nas camisolas dos diferentes campos, que é campos de fé e depois assim entre parênteses o RIES, não é? Portanto, não vamos só entreter a rapaziada, não é? Ainda que só isso já não fosse uma coisa má, mas o grande propósito dos campos que nós organizamos aqui nas paróquias é que seja uma experiência feliz com Jesus. Portanto, esse assim é o grande propósito de vivermos em família alargada, que é a igreja, ter também assim casais que no fundo são também o exemplo para a maioria da rapaziada que vem como famílias cristãs, não é? Que vivem fé cristã de uma forma natural. E depois é viver como uma grande família, no fundo, assim durante uma semana, com jogos, com catequeses, com missa, refeições, assim também brincadeiras, que faz parte deste tempo de verão. Esse é o grande propósito, é ser um campo de fé onde nós vivemos a fé de uma forma natural, e assim se faz a evangelização, não é? Vamos a pensar como é que Jesus evangelizava, nós vamos a ver várias passagens da Sagrada Escritura que era à mesa, não é? Sim, grandes refeições com os seus amigos, onde provavelmente falavam de tudo e mais alguma coisa. Os campos de fé também são assim algo disso. E como é que se prepara um campo de fé? Então, é preciso uma preparação, como tudo. É preciso nós estarmos cheios do Evangelho, que lá está, ninguém pode dar aquilo que não tem. Portanto, o primeiro passo, digamos, dos campos é, no fundo, termos um grupo de casais, não é? Um grupo de tios, que nós chamamos os tios, que vão estar, entre aspas, à frente disso, conjuntamente com o padre. Com os tios e o padre depois vão procurar escolher assim 2 chefes, normalmente um rapaz e uma rapariga. Normalmente, quer dizer, é sempre, não é? Um rapaz e uma rapariga. E depois também vão procurando animadores, ou monitores, como costumamos chamar mais por aqui, que no fundo vamos procurando reformar uma equipa, no fundo, de jovens, assim normalmente em idade universitária, que ajudem depois a encaminhar o campo e a fazê-lo acontecer.
esse é sempre o processo mais importante, não é? Porque Criar a equipa primeiro, não é? criar a equipa, sim. E existe uma certa continuidade ou não? Ou cada ano é assim tudo diferente? A ideia é haver uma certa continuidade e claro que de ano para ano, à medida que as coisas vão acontecendo, vai-se já percebendo um bocadinho o espírito e o elan que se vai formando à volta disso. Portanto, não se quer que mude tudo de um ano para o outro, quer-se que de facto vá-se passando o testemunho aos poucos, por um lado. Por outro lado, também não se quer ficar cristalizado, que às vezes ficamos cristalizados nas formas de ser e de fazer e coisas que podiam ser melhor não são porque não estamos abertos a isso. Mas no fundo é formar equipa, começar a definir processos, portanto que é preciso preparar catequeses, que nós chamamos os temas normalmente, é preciso preparar atividades, é preciso formar equipas que nós chamamos parelhas que vão acompanhar depois os miúdos e ao mesmo tempo há toda uma formação própria de vida cristã, também no que diz respeito também a cuidado de miúdos, não é? Portanto temos também uma formação concreta sobre, e sobretudo agora nos dias de hoje também no que diz respeito a tratamento com menores, etc. Portanto, o que é que são boas práticas nesse campo e no fundo lá está, para serem bons animadores e o historial diz que no fundo isto é de facto um grande instrumento de evangelização, pois no fundo é só viver a fé de uma forma natural, saudável, com irmãos mais velhos que são os animadores. Para isso fazemos todas estas preparações que além de, digamos, a escolha da equipa, depois é preciso fazer toda a logística, portanto ver autocarros, ver orçamentos, ver o que é preciso arranjar para fazer o campo e no fundo isso também dá trabalho, isso também custa dinheiro e é preciso então organizarmos nesse sentido, porque também o propósito não é simplesmente quem tem dinheiro vem ao campo, é também no fundo ser um campo de paróquia integrado na vida da paróquia e que aponta depois para a vida da paróquia, ou seja, não é um parênteses na vida destes miúdos, mas quer-se que seja parte integral de facto viver a vida assim, já como uma continuação da catequese que têm ao longo do ano e que depois do campo vão continuar, depois não acaba, não é um ponto final, mas lá vem mais campos a seguir, entre aspas, que é quando nos encontramos todos no domingo de manhã e lá temos o Gomas, lá temos o Mostarda, quando estamos no Estoril, ou lá temos outro grupo onde vamos continuando a integrar-nos com o resto dos amigos que fizemos no verão. E esse é assim o grande propósito e a chave distintiva dos campos aqui de Cascais e Estoril, que a ideia é no fundo não ser um parênteses na vida, mas ser um reintegrar e estar integrado na vida da paróquia ao longo do resto do ano. Que tipo de atividades é que fazem para preparar o campo? Então, primeiro há umas formações, assim já tivemos duas, ainda vão haver mais duas, dos animadores, não é que se fala de... Lá está, primeiro temos um tema base, que é assim o fio condutor que vai acompanhando os campos. Estava a pensar se ia dizer agora ou se ia deixar não, em suspenso. Deixa em suspenso. Os animadores já sabem todos, claro. Depois o resto podem esperar, vão ver que chegam ao primeiro dia e têm depois a surpresa. Há um tema, portanto fala-se desse evangelho, ajuda-se a... normalmente o tema é sempre com base no evangelho, não é? Que queremos evangelizar, portanto o evangelho é um bom instrumento. E depois vai-se dividindo esse grande evangelho em subtemas e cada dia vamos falando disso, ao mesmo tempo que no fundo depois também é tudo sempre numa perspectiva normal, natural de fé. Então tem uma primeira parte de preparação em que tem essas formações, tanto mais prática, teórica, por assim dizer, prática e teórica, Sim. O que é isto do campo e qual é que é a atitude do campo, e depois esta parte também teórico-doutrinal sobre o tema geral e essas coisas todas, assim. E depois o que é que tem mais para preparar e também o de campo? preparação humana, não é? Portanto, tudo isto aqui diz respeito a boas práticas com crianças, o que é que fazer no caso X, não é? O que é que é um mau exemplo quando acontece algo, por exemplo, nunca perder a cabeça, é uma coisa essencial, mas que é tão fácil que se nós nos deixamos levar demasiado. Portanto, tudo pequeninas coisas que pode parecer, quando ouvimos aquilo, nós dizemos, isto aqui é senso comum, isto aqui é estúpido, não faz sentido nenhum. Mas na verdade, se nós não estamos preparados, quando vem a tempestade ou quando vem o cansaço, aí já não estamos prontos para reagir. Portanto, são coisas que pode parecer, mais uma vez, a quem lá está, supérfluo, mas não é supérfluo porque, de facto, temos de fazer o melhor para, no fundo, as coisas boas dão trabalho. Isto também é uma daquelas coisas que dá trabalho. Então depois destas primeiras reuniões assim um bocadinho mais teóricas e abrangentes, é para todos, não é? Sim. Para todos os campos, todos os campos em conjunto. Depois há a preparação se calhar mais concreta ou mais prática. O que é que há a seguir assim de atividades que ajudem a preparar o campo?
Sim, então temos este pré-campo, ou pré-campo, desculpem, não, o fim de semana de campo, é o que, onde eu estive agora este fim de semana que passou. Normalmente é já no sítio onde vai ser o campo de férias, não é? Já no sítio onde vai é ser para o campo de conhecerem férias. os lugares, os espaços. Sim. Tem que haver jogos e brincadeiras e convém saber onde é que se pode fazer esses jogos e brincadeiras, não é? Exatamente. E que espaço é que se pode aproveitar para o resto das atividades. E vemos tudo aquilo que é preciso adaptar e ajustar para quando acontecer o campo. Nesse pré-campo também revemos o campo todo, do início até ao fim, como se fosse a acontecer hoje. E mesmo, por exemplo, as catequeses já nesse pré-campo, pode parecer um bocado, não é estranho coisa nenhuma, é, os próprios monitores dão a catequese aos outros, que é aquela que depois vão de dar aos monitendos quando chegar o campo, e depois vão-se acertando os grupos, portanto quem vai ficar com quem em termos de grupo, e depois vai-se... Quando é que são as inscrições também? Depois... As inscrições abriram hoje que estamos a gravar o podcast. Por isso quando as pessoas ouvirem o podcast já vão atrasadas, se calhar. Sim. Isto no que diz respeito aos campos do Milonga e do Cravas, acho que vai ser amanhã. Portanto, não abre hoje, abre amanhã do Cravas. Ou seja, dia 15 de Abril abre as inscrições do Milonga. 18 é hoje. Hoje é 18? Hoje é 18, sim. Então não sei que dia é hoje. Então dia 18 de Abril abrem as inscrições para o Milonga e depois dia 19 abrem as inscrições para o Cravas, certo? Vou confirmar aqui em 3 tempos, mas eu diria que sim, já abriram agora. Portanto, vamos aqui ver na imagem que diz precisamente que o Milonga é dia 18 de Abril às 5 horas, portanto abriu mesmo há pouco, e depois o Cravas abre no dia 20 de Abril também às 5 horas. Dia 20 de Abril também. E isto é uma loucura, pois no fundo, quem tiver a ouvir o podcast no dia em que sai, provavelmente as inscrições do Milonga, se não estão todas já cheias, já estão quase, porque... Mas... Como estávamos a dizer, isto aqui o propósito destes campos é estar integrado na vida da paróquia. Portanto, depois, é claro que tem prioridade quem está na catequese, não é? Quem está na catequese normal da paróquia. E por isso, depois, digamos que não está tudo perdido. Inscrevam-se na mesma, tenta ir. Depois também pode haver desistências por esta ou aquela razão. Mas além destes campos do Milonga e do Cravas, depois aqui em Cascais temos também o campo do Semente, cujas inscrições também estão para abrir. E que no fundo é para a idade um bocadinho mais nova, que no fundo vai até aos 12 anos, dos 9 aos 12, e que esse num registro um bocadinho diferente, porque são mais novos também, no fundo é uma experiência parecida, também claro, adaptada à idade, e que as preparações também são equivalentes, no fundo. Muito bem. E depois preparam também as partes assim mais práticas dos jogos e das brincadeiras. Sim, e dos... Tem normalmente também um imaginário, que é assim, digamos, um fio condutor lúdico que ajuda, no fundo, a entrarmos mais em cena. E que é, por exemplo, o Padre lembra-se de algum imaginário que teve nos campos que fez? Pá, não faço a mínima ideia. Houve tantos, mas que normalmente era o quê? Já nem me lembro. Eu lembro o primeiro campo que eu fiz com o Padre Nuno era para talvez os super-heróis, se eu não me engano. Talvez, sim. Super-heróis, já houve o Festival de Cinema também. As Olimpíadas também. No ano dos Jogos Olímpicos. Na prática é assim um bocadinho o ambiente, assim, o ambiente cénico, tanto dos lugares que existem, como depois também do nome dos jogos e imaginário dos jogos, que na prática é correr atrás de alguém, não é? Mas se a gente lhe dá um tom diferente, não é correr atrás de alguém, é fazer uma prova olímpica ou fazer ou preparar um filme ou uma coisa assim parecida. Mas pronto, mas esse imaginário pode ajudar também a que as pessoas, que todos, não é, tenham ali uma linguagem, um ambiente, uma brincadeira comum, não é? Que ajude também a participar naquele campo de fé. E normalmente está sempre ligado mais ou menos ao tema, digamos, ao tema grande, não é? Portanto, qual é que é o evangelho que acompanha. Portanto, não é assim um imaginário que se inventa do nada, mas é algo que casa depois para ser um campo, não é? Uma experiência, não ser só assim, uma coisa solta. Olha, lembramos agora de falar, vamos brincar a isto, não. E depois, além disso, a última grande atividade de preparação é nos próprios dias anteriores ao campo, não é? Que os monitores vão mais cedo para o campo para montar tudo, montar os lugares todos, não é? Monitores e tios chegam sempre mais cedo, montam tudo, montam as tendas onde vão dormir as crianças. Preparam as coisas dos jogos, veem os finalmente que é preciso arranjar e depois preparam a chegada dos miúdos e depois é o campo a acontecer. Muito bem.
Então está tudo motivado, preparado, e espero que não estejam desconcentrados das jornadas, não é? De todo que não. De todo, não é? antes pelo contrário, ou seja, que Nosso Senhor concorre. Quer dizer que põe tudo para o mesmo eixo, né? Sim. E não de concorrência, cada um ao seu lado, mas a correr todos para o mesmo. E pronto, e que todas estas atividades, não é? Neste caso, neste ano, não é? Apontem e nasçam e revivam a partir das Jornadas Mundiais da Juventude. E com certeza que isso é o que vai acontecer, até porque estes campos de Milonga e do Cravas vão acontecer para aí 15 dias ou 3 semanas depois do final é dia das jornadas. 20, portanto é 14 dias depois das jornadas. 2 semanas depois das jornadas, por isso espero que aqueles que participaram nas jornadas, nomeadamente os monitores, já tenham ressuscitado também, depois de uma semana tão intensa e alegre, e pronto, e que depois partilhem essa alegria e esses dons, não é, que as jornadas trazem sempre, não é, também para os mais novos. Sim, esperemos que seja o que vai acontecer. Então o pessoal está motivado, empenhado, participaram todos, não é? Está tudo bem preparadinho, podemos esperar o campos de férias ótimos mais uma vez neste verão. Se Deus quiser, sim. Bom. E pronto, e falando também de preparações e tudo mais, hoje tínhamos pensado apresentar, além dos campos, né? Voltar só então a fazer o apelo, inscrevam-se, passem a palavra, e que é de facto um bom instrumento de evangelização. Mas como estamos neste tempo pascal, lembrámos então de falar dos Atos dos Apóstolos. E porquê é que lembraste de falar dos Atos dos Apóstolos? Bom, o motivo é relativamente fácil, é porque cronologicamente é o que acontece depois da ressurreição, então vamos seguindo o que acontece na lógica da Sagrada Escritura. Liturgicamente, ou seja, na missa, também é o que nós temos ouvido nos últimos tempos. Vamos ouvir os 50 dias da Páscoa, a primeira leitura vai ser sempre os Atos dos Apóstolos. Portanto, não é uma leitura do Antigo Testamento, como é habitualmente quase sempre todas as missas do ano, mas é o livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura. Sim, e depois, além disso, é a Bíblia, não é? A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus inspirada para nós, e nós tantas vezes calhar dizemos, pai, não sei ler a Bíblia, não consigo pegar na Sagrada Escritura, ou então eu tento e não consigo. Portanto, no fundo isto aqui é só apenas uma apresentação, assim, uma espécie de passar os olhos assim por alto para tentar trazer um bocadinho o apetite de pegarmos então agora neste tempo da Páscoa nos Atos dos Apóstolos e querermos ler, querermos aprofundar e querermos deixar que a Palavra de Deus venha até nós. Muito bem. Então o que é que achas que nós podemos saber assim numa conversa de podcast, não é? Às vezes sem pegarmos na Bíblia, sobre os Atos dos Apóstolos? Então, como o próprio nome indica, Atos dos Apóstolos. Portanto, o que é que vai falar? Vai falar do que aconteceu com a vida dos apóstolos, mas na verdade, assim, um nome mais rigoroso, se nós quisermos. Claro que isto aqui é um nome canónico, não é, da Sagrada Escritura, mas os Atos são na verdade Jesus, não é? Sim. Que é Jesus que a partir dos apóstolos, ou então se quiser os Atos do Espírito Santo, que a partir dos apóstolos e a partir destes primeiros discípulos, depois também São Paulo que tem assim um papel importante. Sim, aliás, quando é a conversão de São Paulo, a caminho de Damasco, ouve-se a voz de Jesus a dizer: Saulo, Saulo, porque me persegues. E São Paulo estava a perseguir, eram os cristãos, não é? Sim, portanto, lá está, Jesus é sempre o centro de toda a Bíblia aponta para Jesus, e os Atos dos Apóstolos também é como é que Deus foi agindo pelo Espírito Santo agora na vida dos apóstolos, e como é que a igreja foi nascendo, pelo que é ótimo para nós também aprendermos a ser igreja lendo estes Atos dos Apóstolos. Então, mas quando é que foi escrita? Bom, claro que nestas coisas há sempre biblistas que dizem um ano, dizem que outro, mas assim, diz-se que é mais ou menos por volta do ano 63, e que no fundo é uma única obra, os Atos dos Apóstolos, conjuntamente com o Evangelho de São Lucas. Isto porquê? Porque, quer dizer, é bastante claro, nós lemos o Evangelho de São Lucas e depois, como é que acaba o Evangelho de São Lucas? Acaba, no fundo, com Jesus, vou ler que é para também não fazer aqui, Jesus a subir aos céus, que diz: depois levou-os até junto de Betânia e levantando as suas mãos abençoou-os. E enquanto os abençoava, separou-se deles e era levado para o céu. Eles, depois de o adorarem, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Isto é o fim do livro de São Lucas, do Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Agora vamos ver como é que começa os Atos dos Apóstolos, e começa nada mais, nada menos a dizer: no meu primeiro livro, o Teófilo. Exatamente.
Aparece logo mesmo Lucas a dizer: no meu primeiro livro, ao Teófilo, falei de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o princípio até o dia em que, tendo dado as suas instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi arrebatado ao céu, aos quais também se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Portanto, no fundo, começa São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, a lembrar que tinha contado isto tudo. Portanto, ele é o mesmo autor do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Sim. E aqui volta depois, então... Aliás, na introdução do Evangelho de São Lucas também diz o que é que vai fazer no Evangelho de São Lucas, não é? Procurou, investigou e depois agora quer... Investigou cuidadosamente daquilo que tinha acontecido. Ou seja, tem muito esse enquadramento, tanto no princípio como no fim de cada livro, dessa sua empreitada, desse seu trabalho de escrever o Evangelho e depois o Evangelho de Cristo, depois o Evangelho da Igreja, ou do Evangelho de Cristo ressuscitado, se quisermos. Sim, e portanto começa logo a dizer isso aí, depois a lembrar o que é que Jesus disse, as suas últimas instruções, e volta a relatar a ascensão de Jesus, como tinha acabado antes no Evangelho, e começa agora a contar então a história da Igreja, da Igreja nascente. Portanto, é uma única obra, dizem os biblistas, Lucas e Atos, em duas partes, não é? A primeira parte, a vida de Jesus, a segunda parte, a vida da Igreja, portanto depois como é que este Evangelho, este Jesus foi acolhido pelos apóstolos e o que é que foi fazendo a partir deles. Pronto, depois, só para sabermos assim e deixar um pouco o apetite, o próprio Atos dos Apóstolos tem sim uma certa divisão que nos ajuda também a orientar-nos. Portanto, o que é que aconteceu? Jesus subiu aos céus, portanto, é um ponto assim de ligação, e a seguir a isso foi falado assim de algumas coisas próprias dos discípulos. Começou logo por vir o Espírito Santo, o dia do Pentecostes, que está lá relatado também nos Atos dos Apóstolos, e vemos depois a vida da Igreja em Jerusalém. Portanto, quando a Igreja estava em Jerusalém, como é que eles viviam, portanto, quais é que era assim algumas coisas que foram acontecendo. Nesta semana, por exemplo, que nós estamos a gravar o podcast, lemos como muita gente vinha e colocava tudo diante dos apóstolos, não é? Portanto, vendia aquilo que tinha e dava aos apóstolos para prover aos pobres as coisas que precisavam. Portanto, no fundo, punham tudo em comum. E agora assim só um parênteses, não caindo em exegeses, que acho que não é aqui o lugar para isso. Mas no fundo isso aí é também a inauguração do novo templo, porque é como é que as pessoas faziam, como é que os judeus antes faziam também essa gestão da caridade e dos pobres. Eles iam dar ao templo. Portanto, iam até ao templo, davam as coisas todas, e depois o templo é que fazia a gestão. Agora, temos assim estes relatos de pessoas que venderam tudo e deram nas mãos dos apóstolos para prover os irmãos que mais precisavam. No fundo, estão a dar ao templo, mas que é o novo templo, já não é o templo de Jerusalém, onde os judeus faziam o seu culto, mas era de facto o templo, que era a Igreja, que no fundo foi inaugurada com a paixão de Jesus, e daí vinha. Portanto, a vida em Jerusalém. Víamos depois a instituição dos diáconos, que ainda hoje em dia temos os diáconos que nos vêm a partir daqui. Vimos o primeiro martírio também, Santo Estevão, que entregou a vida por Jesus. Portanto, como é que foram aqueles primeiros dias da Igreja? E de facto é apaixonante uma pessoa ler aquilo e ver como a partir da fé em Jesus o Espírito Santo foi fazendo tantas coisas espetaculares. Um tipo lê aquilo e parece que também nós mesmos nos enchemos com a força do Espírito Santo, assim como uma vontade grande de ir simplesmente confiantes em Jesus e fazer coisas parecidas, não é? Eles eram presos, depois eram soltos outra vez, iam exatamente para o mesmo sítio a dizer que não, que Jesus de facto tinha ressuscitado, quando tinham proibido para dizer que não. Até assim um grande testemunho de fé, também primeiro de uma ressurreição da fé, não é? Que havia muitas fés, havia a fé de muitos que estava no fundo amedrontada ou no fundo não estava assim propriamente ainda sólida, e depois a partir daí foi-se vendo também os próprios apóstolos a ressuscitar a sua fé, quando nos evangelhos vimos que afinal não estava assim tão firme quando chegou a hora da prova. E isso dá-nos vida, não é? Ler estes episódios dos primeiros cristãos. Sim, há uma, agora, antes da Páscoa, tive uma conversa assim muito, muito rápida e muito superficial, mas
de uma pessoa também marcada, se calhar, por estas crises que são normalmente muito apalavradas e muito soundbiteizadas, não é, da Igreja, em que para tentar encontrar uma certa paz dizia, não, eu gosto muito do Nosso Senhor, não é? E acredito muito em Jesus Cristo, mas a Igreja não, obrigado. E este livro dos Atos dos Apóstolos, exatamente como tu disseste, na unidade do seu autor e na continuidade da sua narração, o que nos diz basicamente é isto: a Igreja nasce de Jesus por vontade expressa, manifesta de Jesus, e orientada e santificada e mandatada pelo próprio Jesus ressuscitado, e também pelo Espírito Santo. Por isso, ver esta continuidade, se calhar as pessoas estão muito habituadas, e bem, a ler o Evangelho, a olhar para Jesus, tudo a apontar para Jesus, e bem, Jesus é o centro, mas é o centro de onde tudo também irradia, onde tudo chega, para onde tudo aponta, mas também de onde tudo irradia, nomeadamente este mistério da Igreja, e por isso até às vezes é muito bonito ver paralelismos entre aquilo que acontece nos apóstolos e que aconteceu em Jesus, nomeadamente, olha, o primeiro martírio, né, aquilo que tu agora falavas, Santo Estevão, sim. Santo Estevão, em que não só o esquema de acusação é mais ou menos parecido, pelo menos a lógica é mais ou menos parecida, tem a ver com o templo, tem a ver com o ressuscitado e essas coisas todas, mas depois o próprio Estevão, na altura do seu martírio, apedrejado, diz, Pai, perdoa-lhes, não dizer que não sabe, Pai, não faças cair sobre eles o peso das suas faltas, dos seus pecados. E também há uma cena que deve aparecer agora aqui no Evangelho, mais dia menos dia, em que Pedro e João mais uma vez são presos lá pelos chefes do templo, e mandam-nos calar, e eles dizem que não, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, não é? Por isso eles receberam este mandato de anunciar, então tentam bater-lhes à séria, batem à séria para ver se eles ficam intimidados, e eles saem de lá todos contentes a dar glória a Deus por terem sido merecidos, ou por terem sido vistos capazes de sofrer por causa de Jesus, e por isso também participar nas suas dores redentoras. Por isso a gente vê como a Igreja participa e manifesta e continua, se quisermos, aquilo que Cristo começou e que só Cristo pode encerrar, não é, em si mesmo. Isso eu sempre achei uma daquelas passagens mais divertidas, assim, os ouvi, acabaram de ser castigados, devem ter apanhado umas chicotadas, não sei o quê, e depois saem todos contentes. Só imagina aquilo e pensa... E nós é mesmo uma visão de fé, quer dizer, lá está, de facto é pensar, olha, o Senhor tinha avisado que quem deixar tudo para me seguir... vai 100 vezes mais, conjuntamente com perseguições, não é? E no fim a vida eterna. Portanto, no fundo é ver aquilo que se tinha anunciado. Eles pensavam, não fizemos nada de mal, no fundo temos de consciência tranquila, só fizemos o que nós devíamos e aconteceu isto, portanto, olha, bendito seja Deus, não é? Sim. Bom. E eu sempre achei assim uma passagem divertida, ainda que depois na altura se calhar não deve-lhes ter gostado no... Não, mas olha, isso até é um bom ensino para agora. Normalmente o que acontece em nós, particularmente, é, passado uns tempos, a gente é capaz de se alegrar, mas no imediato, ou seja, na altura em que ainda dói, não é, o corpo ou a alma, podermos agradecer a Deus por podermos merecer, não é, participar nos seus sofrimentos. Olha, que a gente aprenda. Muito bem, mas então era só esta ligação, esta unidade óbvia e clara, doutrinal e histórica que una este mistério da Igreja ao mistério e à missão de Jesus. Isso para nós hoje é tão importante, não é? Pensar que a Igreja não se inventa, não é? A Igreja não é aquilo que lhe apetece, mas é o que é Jesus, não é? Portanto, esta ligação do Evangelho de São Lucas com os Atos dos Apóstolos e esta referência de tudo aquilo que vai acontecer nos Atos dos Apóstolos à vida de Jesus, não é? Não somos nós que inventamos, não é? Nós anunciamos Jesus, ponto, não é? Somos a esposa da Igreja, a esposa de Cristo. E de facto esse é que é o propósito, é nós vivermos com fidelidade ao esposo que é Cristo, e esta ligação mesmo textual. Eu pelo menos falo pessoalmente, quando se medita nestas cenas dos Atos dos Apóstolos, apetece muito, tipo assim, vamos lá viver isto a sério. Vamos ver isto a sério, que vale mesmo a pena, e mesmo se somos castigados ou que seja, ou olhados de lado ou cancelados ou que seja,
E depois também é muito, muito libertadora e comprometedora, comprometedora não é a palavra certa porque tem outro efeito, mas que leva ao compromisso. Há aquela, quando antes de escolherem os diáconos, mas a lógica é mais ou menos a mesma, era preciso completar o grupo dos 12, não é? O grupo dos apóstolos. Então escolheram uns com os outros, não é? Viram quais é que eram os candidatos, depois rezaram, deitaram sortes, não é? E escolheram lá o Matias. Sim. E aparece lá a expressão, não é, de São Pedro a dizer: o Espírito Santo e nós escolhemos Matias para não sei o quê, não sei o que mais. E é muito importante também esta lógica de nós somos colaboradores com a ação de Deus. E por isso a forma como vamos sabendo discernir, né, os sinais dos tempos, a voz, os apelos do Espírito, aquilo que a gente vai vendo e vai vivendo em comunhão, em igreja, reconhecermos também este Deus que se vai revelando também nestas nossas palavras, escolhas, decisões, e ainda hoje acontece o mesmo. A forma como nós acreditamos, como revelado por Deus, tudo aquilo que no exercício pleno e concreto do ministério, nomeadamente do Santo Padre e de toda a Igreja, nos é dado a conhecer como digno de fé. Por isso nós continuamos com esta fé viva, não é? Fé vivida, e não uma fé morta, estanque, não é? Que se estuda e que está enclausurada não sei aonde, mas é o mesmo Jesus, é o mesmo Evangelho, é a mesma vida que hoje também se traduz de uma forma própria, contínua, não é? Desta revelação de Deus que vai continuando. Sim. Bem, se calhar continuamos só aqui com a estrutura. Sim, esta primeira parte são o quê? Os primeiros 7, os primeiros 11 capítulos, como é que é? Sim, de cor não sei. Eu estou a falar de cor, nem sequer tenho a Bíblia à frente, tens aí o Novo Testamento, mas pronto, mas estes primeiros capítulos, que é a vida da Igreja de Jerusalém, tem um apóstolo, se quisermos, mas assim, que acompanha mais por dentro estes primeiros capítulos, que é São Pedro, basicamente. Sim, assim até ao capítulo 8º. 8º, sim. Depois, a partir do capítulo 9º, vem a conversão de São Paulo e inaugura-se assim então depois uma nova fase do livro, que é a evangelização para além de Jerusalém. Portanto, não é apenas... aqui no capítulo 8º já temos assim uma parte mais fora, que já também é uma conversão a meio do caminho, mas depois então olhamos para São Paulo, a conversão de São Paulo, e a partir daí depois as coisas não vão parar mais. Lá está, voltamos às vezes a Jerusalém, voltamos a São Pedro, de vez em quando isto não é assim uma coisa estanque, mas depois vai cada vez mais falar-se de bem, no fundo, algum confronto de ideias, que era quando a igreja se começou a abrir para além de Jerusalém e sobretudo para os gentios, aqueles que não vinham do judaísmo. O que é que se fazia? Não é? Que, como havia antes, no fundo, a lei judaica, e a maioria dos conversos vinham do judaísmo, cumpriam a lei e pronto. Agora com aqueles que não tinham lei, como é que era? No fundo tinham esse problema, e então houve aquele que nós chamamos o concílio, entre aspas, porque não era propriamente um concílio, assim como nós entendemos os concílios, mas que foi Pedro, no fundo, a decidir o que é que se faria com aqueles que não eram provenientes do judaísmo, e no fundo diz que não têm de seguir a lei judaica, aquelas prescrições que tinham sido ditas, mas pelo contrário deviam viver segundo o Espírito, e não lhes impunham mais, apenas dizia para terem atenção aos pobres que estão em Jerusalém, e viver uma vida reta, no fundo, se calhar. Sim, e absterem-se das carnes imoladas aos ídolos. Sim. Acho que era só assim as únicas coisas, que era para não ser causa de escândalo, não porque fosse uma coisa fundamental. A coisa fundamental era viver segundo o Espírito e também cuidar dos cristãos, ou seja, percebemos que somos todos da mesma família. E bem, depois então conta tudo isso aí, o que aconteceu, e pronto, depois podem ler aquilo chamado Concílio de Jerusalém, que conta depois as decisões que tomou, no fundo, de não impor, digamos, aquilo que eram as regras da lei judaica naqueles que eram conversos, no fundo, de outras partes que não eram... os gentios, ou os pagãos, sim. E pronto, portanto, daí começa depois, sobretudo, São Paulo a entrar em cena.
Sim, até o Concílio de Jerusalém também é muito motivado por São Paulo, não é? Porque foi a partir de São Paulo, não nos esqueçamos, São Paulo era um fariseu encartado, ou seja, um fariseu convicto, de tal forma, um fariseu exagerado, que não era muito comum fazer parte dos fariseus, o grupo daqueles perseguidores zelosos, não é? Daqueles que não respeitavam a lei judaica, ou seja, São Paulo era fariseu, mas funcionava quase como um zelote, ou quase como um saduceu, a tentar impor aos outros e tentar limitar dentro dos judeus algumas vivências que não estivessem de acordo com a lei como ele tinha estudado. E é nesse percurso, nesse caminho de tentar prender alguns judeus que afirmavam que Jesus era o Messias, né? Era Deus, que Jesus põe em cena e o converte. E ele próprio depois também pede o batismo, fica lá com os irmãos de Antioquia, retira-se para a Arábia durante uns tempos para fazer também retiro, um bocadinho aquela imagem de Jesus também 40 dias e 40 noites no deserto, e depois é escolhido para ir com Barnabé, um homem muito mais, se calhar, muito mais reconhecido na sua fama, na comunidade dos crentes, mas Barnabé, que conhece bem Paulo e conhece bem o seu fervor, chama-o e toda a gente reza por eles, reza para eles e separa-os, acho que é assim o verbo que é usado nos Atos dos Apóstolos, separa-os para esta missão, de não apenas ficarem lá na comunidade cristã de Antioquia, mas irem visitando outras comunidades e darem a conhecer o Evangelho de Nosso Senhor. E é aqui que começa essa grande epopeia, e São Paulo começa muito nas suas missões em ir às sinagogas todos os sábados, e quando já é reconhecido e quando também já lhe dão a palavra para falar, começa a anunciar que as profecias se realizaram, se cumpriram em Jesus. E era muito comum em algumas cidades rejeitarem-no, não é? E perseguirem-no e porem-no à parte. Numas outras também até o próprio chefe da sinagoga se deixou converter pelo Evangelho, mas São Paulo começava sempre por viver, né, junto com a comunidade judaica, a comunidade dos seus irmãos, e só depois é que começou a perceber que o Espírito separava onde quer. E por isso suscitava também fora dos judeus cristãos e santos, né? E gente que acredita que recebia o mesmo Espírito e tinha a mesma fé. E então aí sim São Paulo começou a dedicar-se sobretudo a todos, né? E não em exclusivo, nem primordialmente aos judeus. E é nesse contexto, quando São Paulo começa a criar as comunidades cristãs, aliás, diz que a Antioquia é o primeiro lugar, não é? Onde se deu ao nome dos discípulos de Jesus ou da igreja o nome de cristãos, não é? Então São Paulo vai começando a criar essas comunidades cristãs e de repente, quando vai voltando também a Jerusalém, ou seja, vai sempre a Jerusalém um bocadinho prestar contas, dar a conhecer o que é que se passa, o que é que vive, percebe que a igreja que ele está a ver nascer, por obra também do seu anúncio, era mais do que aquilo que a igreja em Jerusalém tinha como fundamento e como prática. E pronto, e como o Espírito é só um, o Senhor é só um, a fé é só uma, o batismo é só um, então não deixar nunca que as práticas humanas criem comunidades separadas, mas que se complementam e cresçam e se enraizem cada vez mais por dentro, não é, desse mesmo Senhor. E pronto, é aí que se dá o Concílio de Jerusalém, em que Paulo e Pedro, não é, estão de acordo, e Tiago também, já bispo de Jerusalém, e anunciam como conclusão para toda a igreja e depois para todos levarem isto para todas as comunidades. E acho que, eu estou a falar de cor, não estudei agora, mas acho que a comunidade dos pagãos ficou cheia de alegria, não é? Perceber que não era uma coisa à parte, que não era uma exceção, mas que eram a mesma igreja fundada de Jesus, que eles próprios participavam também, como receberam do anúncio do Evangelho de Paulo. Sim. Desculpa, tu é que estás a... Não, agora também ia só concretizar, para também terminar, que estas viagens de São Paulo, não é? Depois que nós vemos esta última parte assim do livro, depois são as viagens e tudo mais, o que é que estamos a falar? Às vezes nós pensamos, olha, São Paulo foi lá, começou a pregar, tinha assim multidões e multidões atrás. Não.
normalmente o que dizem os estudiosos da Bíblia e quem é que de facto as comunidades eram coisas pequeninas, eram para aí 50, não é Sim. assim? Diz-se que a comunidade maior era a de Corinto, que não chegava aos 300. Sim. Que era a maior de todas. De São Paulo, não é? Quando começou. Mas São Paulo, as viagens sucessivas, ele vai criando, mas depois também vai visitando as comunidades que criou, ou seja, não as abandona. Sim. Por isso, na segunda, na terceira viagem, É normal que vá crescendo. É normal, sim. E é normal também ir sempre visitar as comunidades e são círculos cada vez mais largos, mais abrangentes, não é? De chegar à Europa, não é? De chegar à Grécia, e há também lá nos Atos dos Apóstolos a intenção de vir até ao fim do mundo, que era aqui a nossa Ibéria, que era o final do Império Romano, aqui para esta parte ocidental. Por isso o desejo de São Paulo é que, eu desejo, mais do que desejo, a convicção de São Paulo é que o Evangelho não tinha limites, a evangelização não tinha limites, não tinha fronteiras, era para chegar a todos sem exceção, e ele queria ser um servo fiel, um mensageiro fiel desse Evangelho a todos. Mas pronto, ele faz estas 3 viagens. A primeira é basicamente a ir ao Chipre e à Ásia Menor, uma viagem mais pequenininha, e depois a segunda e a terceira são maiores. A segunda ainda muito também na parte asiática, assim à volta do mar Mediterrâneo, e depois a terceira aí sim já ir para a Europa, para a Grécia, onde tem vários momentos épicos, nomeadamente um muito engraçado, que é quando São Paulo vai a Atenas. Queres descrevê-lo ou queres... Sim, só assim brevemente. Quer dizer, é um encontro no fundo de São Paulo. O que é que ele faz? Ele conta que vai assim no meio do Areópago, não é? Assim no fundo, assim, o sítio popular de Atenas, e vai vendo, conta ele, começa a falar e diz: atenienses, eu tenho andado por aqui e vejo que tem muitos deuses, não é? Até encontrei uma estátua ao Deus desconhecido. É deste que eu vos quero falar. E no fundo começa a anunciar Nosso Senhor Jesus Cristo a partir do Deus desconhecido que ele tinha visto. Ou seja, tentar ir buscar a imagem, a cultura, a linguagem daqueles que o estão a ouvir, não é? Para anunciar a novidade de Jesus. Não é? Sim. Mas não deu certo, ou deu? E ao que parece, as pessoas estavam a ouvir, assim, muito interessadas, até ao ponto em que ele falou precisamente da ressurreição dos mortos. Sim. Então, quando falou da ressurreição dos mortos, no fundo, pelo menos o tom parece que foi assim meio ridicularizado. Não sei o que é isto. Sim. Depois disseram, depois ouvimos ouvir-te falar outra vez um dia, sim, mas não... Mas havia lá o Dionísio que depois foi chamar e também se deixou converter, é, para esse anúncio da verdade, da ressurreição de Jesus. É porque na filosofia grega a ressurreição era uma possibilidade que já há muito estava ultrapassada filosoficamente, ou seja, aquilo que era mais discutido e aquilo que era mais bem aceite era a lógica da imortalidade da alma, e depois a imortalidade da alma que podia passar por reencarnações, ou a imortalidade da alma que era pura e simplesmente um passar deste mundo mortal e passageiro e sujeito a tantos erros para o mundo da verdade e para o mundo da eternidade. Por isso a ressurreição era que todo o ser, não é, fosse ressuscitado gloriosamente. Era uma coisa que já há muito eles tinham ultrapassado como uma ideia plausível ou como uma ideia mais que pudesse responder, sim, mais à sua inteligência. Por isso, quando ouvem de facto este anúncio, não de uma possibilidade, mas da verdade do acontecimento, eles, gozaram e continuaram na mesma. Aliás, era muito comum na Grécia, e a comunidade de Corinto era um deles também, ou seja, a grande dificuldade da comunidade de Corinto era acreditar na ressurreição de Jesus. E por isso é que São Paulo, nas cartas aos Coríntios, não é, que podem e devem ser lidas também em conjunto com os Atos dos Apóstolos, sempre que fala das comunidades que ele vai criando, depois também é uma coisa boa nós lemos as cartas que ele escreveu a essas comunidades, ou porventura ver quando é que as cartas foram escritas e na altura São Paulo já estava preso, por exemplo, já tinha passado por muito, sim, e depois ver qual é que é o tom, qual é que é a marca, qual é que é o ambiente que São Paulo estaria a viver para escrever as cartas que escreveu. Mas na carta aos Coríntios, ou nas cartas aos Coríntios, São Paulo anuncia de uma forma desassombrada essa ressurreição, sim, de Jesus. Aliás, só para terminar esta parte, São Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé.
Não interessa nada tudo o resto. E até diz mais, assim, se Cristo não ressuscitou, eu sou mais, não sei qual é que é a expressão bíblica, infeliz, mas, miserável. sim, mais palhacinho dentre os filhos dos homens. Sou um bobo completamente, ou seja, estou completamente enganado e estou aparfalhado e estou a entreter-vos, mas sou a pessoa mais infeliz e mais enganada à face da terra. Por isso, agora, se Cristo ressuscitou, então aspirai às coisas do alto, onde Cristo está, né? Então, se Cristo ressuscitou, então façam favor de ser santos, porque foi para isso que ele veio morrer e ressuscitar. Sim. Depois havemos de fazer também um sobre as cartas de São Paulo, ou pelo menos uma carta de São Paulo, assim, para ver. São só 14, por isso dá Escolhemos, depois logo se vê. Pronto, depois João Paulo é preso, vai até Roma. Sim, porque ele apela, ele é cidadão romano, ou seja, ele é judeu, mas da diáspora, por isso o seu nome judeu era Saúl, ou Saulo, né, para ser mais parecido com Paulo, e o seu nome romano era Paulo, por isso ele também, porque em sonhos Deus revelou-lhe que ele havia de dar testemunho também em Roma, não apenas em Jerusalém, ou não apenas em Antioquia. Ele na altura estava em Cesareia de Filipe, acho eu, ou Cesareia Marítima, digo, lá numa fortaleza. Então recebeu este sonho, né, que havia de dar testemunho também do Evangelho em Roma. Então discutiu lá no seu julgamento. Primeiro disse, olha, eu só estou preso porque anuncio que Cristo ressuscitou dos mortos. Então os fariseus e os saduceus andaram todos às turras uns com os outros, porque uns acreditam na ressurreição, os outros não acreditam nada na ressurreição. E depois, quando lá o governador romano queria fazer qualquer coisa, ele disse, olha, mas eu sou cidadão romano, por isso faça o favor eu preciso de me defender e preciso que seja César a julgar-me. Então é mandado preso para Roma, e mesmo assim, no caminho para Roma, o seu barco naufraga e para em Malta, e mesmo assim ainda converte mais uns quantos. Por isso aquilo esteja preso, não esteja preso, é como Jesus, não é? É conversão até em todos os poros, em todos os momentos, e pronto. Depois em Roma fica preso muitos anos, ou alguns anos, até depois também ser martirizado juntamente com São Pedro numa das perseguições dos imperadores. Muito bem, então fica os Atos dos Apóstolos, que é assim uma boa sugestão para lermos assim agora neste tempo de Pascal, quer dizer Pascoal, mas é outro senhor. E pronto, pode ser assim estas 3 divisões grandes que fizemos, só para ajudar a orientar, mas no fundo é ler e lá está, é a palavra viva para nós, não é? Portanto, é uma boa forma de nós procurarmos ser mais igreja, não é? Certas vezes a igreja renovou-se quando alguém olhava como é que os primeiros cristãos viviam e procurava viver de uma forma também mais radical, no bom sentido do termo, ou seja, como eles viviam e como anunciavam esta mensagem plena, não é assim, sem espinhas. Sim, eu costumo dizer que os Atos dos Apóstolos é o Evangelho onde eu posso estar, ou seja, a forma como aqueles que aparecem nos Atos dos Apóstolos conhecem, vivem, dizem Jesus, é a mesma forma que eu posso conhecer, viver e dizer hoje. Aliás, São Paulo, a única maneira que teve, a única forma que conheceu Jesus é a forma como eu posso conhecer hoje, já ressuscitado e glorioso. Por isso, aquilo que ele fez, eu também passo a parte da vaidade ou da modéstia, né? Ou da imodéstia, eu também posso fazer. Ou seja, é o mesmo espírito, é o mesmo anúncio, é a mesma igreja, é o mesmo mistério. Por isso, os Atos dos Apóstolos é de facto o meu, se quisermos, o meu evangelho, o meu, as histórias, com certeza têm 2000 anos e por isso as circunstâncias são um bocadinho diferentes, mas é a vida de Cristo ressuscitado que nunca mais morreu, por isso é a vida de Cristo ressuscitado hoje. Por isso podemos ler e reler os Atos dos Apóstolos para ver como os discípulos foram discernindo e foram vivendo e foram descobrindo e fazendo estes caminhos novos que hoje é o nosso tempo, é a nossa missão, por assim dizer, é o nosso compromisso. Por isso os Atos dos Apóstolos é um livro a ler, a reler, a estudar, a aprender, a saber de cor. Sim. Antes de terminar, então, tínhamos só algumas partilhas naquela rubrica que chamamos Janela das Jornadas, que é o quê? Este domingo vamos estar a 100 dias das Jornadas Mundiais da Juventude e por isso, sendo dia 23 também, vai-se marcar a hora JMJ. Pode não sabe o que é que isso é? Às 20h23
2023, não é? Foi dito assim de uma maneira muito simples, muito direta e universal, que fosse a hora JMJ. E um dos sinais dessa hora JMJ foi que às 20h23 os sinos das igrejas pudessem tocar, pudessem soar, assim, pudessem cantar esta novidade, esta alegria das jornadas a acontecerem. Pronto, é apenas um sinal bonito, simbólico, de comunhão, de unidade e também de entusiasmo para anunciar que as jornadas estão a acontecer, estão a começar. Faltam 100 dias. 100 dias é um fim de semana quase, ou seja, passa num instante. O facto de ser no dia 23 de Abril, um domingo, e depois ser o 2023, ou seja, tem aqui uma marca muito engraçada deste ano das jornadas que vão acontecer agora em agosto, aqui nos nossos lugares, na nossa diocese, ou nas nossas dioceses. E pronto, acho que é isso. Sim. E depois, além disso, já para quem está atento às notícias e tudo mais, saíram agora algumas notícias assim da organização da jornada geral, que se calhar era giro comentar aqui. Por exemplo, os confessionários que vai haver nas jornadas no Parque da Alegria, acho que é assim que se chama, não é? Não. Parque do Perdão. Sim. Ou seja, os nomes técnicos ainda não os nomes como é que renovados e aplicados a estas jornadas ainda não estão fechados, ou seja, não estão decididos. Mas vai haver o chamado Parque do Perdão, que pode ser o Jardim da Misericórdia, pode ser o Jardim de uma coisa qualquer. Ou seja, quem está a tratar disso ainda não chegou a nenhuma conclusão integrada e aceita por todos ou por aqueles que podem decidir. Por isso nós continuamos a chamar o Parque do Perdão, que é um local que vai ser ali nos Jardins de Belém, onde vão estar, assim, no relevado, 150 confessionários. E que estão a ser feitos por reclusos. Sim, ou seja, há alguns estabelecimentos prisionais, e são 2 ou 3 do norte, em que tem a parte da carpintaria e que se disponibilizaram também pelo feito convite do COL, em trabalhar e a fazer também, recebendo o ordenado normal e comum do trabalho de um recluso no estabelecimento prisional, mas se voluntariaram, ou seja, é um trabalho voluntário nesse sentido, mesmo que seja depois remunerado, para fazer estes 150 confessionários. E que tem muito aquela lógica de um abrigo, de uma casa, de um lugar de acolhimento. E pronto, já foram apresentados, já foi apresentado há mais tempo, quando foi feito o protocolo. Foi apresentado agora também, acho que saíram algumas peças jornalísticas já a ver também, não sei se podem, acho que não podem gravar os estabelecimentos prisionais nem os reclusos, mas pronto, mas a dar a conhecer isso. Eu não vi as peças na televisão, não sei, só sei das notícias internas que saiu essa peça. E pronto, estão a acabar, ou seja, vão vir peças pré-montadas, feitas, e depois só têm que, tipo Lego, só têm que se montar e encaixar nos sítios, não é? E pronto, esse é um dos trabalhos que já está a decorrer e vai estar completíssimo a tempo e horas, e vai haver esse Parque do Perdão com 150 confessionários. Normalmente o Santo Padre, não sabemos bem como é que é agora com a sua questão de mobilidade, mas normalmente o Santo Padre até tira meia hora ou uma hora para ele próprio também poder ser confessor, né, nesse parque. Vai haver assim umas bandeirinhas para dizer quais é que são as línguas que os sacerdotes falam, percebem, ou qualquer coisa parecida, né? E qualquer pessoa pode aproximar-se do sacramento da reconciliação nesses dias das jornadas. Normalmente essa cidade da alegria, onde estão vários lugares, vários stands, vários motivos, normalmente funciona nas tardes dos dias da semana. Sim. De manhã os jovens estão sobretudo nas suas paróquias de acolhimento, onde têm as catequeses e a missa na sua própria língua, e depois à tarde estão nessa cidade da alegria, ou podem ir à cidade da alegria, ou podem ir... A cidade da alegria depois também tem eventos espalhados por Lisboa inteira, por isso cada grupo, cada jovem pode fazer o que bem entender e vai ter acesso a todas essas atividades que existem, desde o cinema, ao teatro, a exposições, a concertos, a passeios, a tanta coisa que se pode fazer, né? E depois, ao final do dia, vão ter atividades centrais, né? Com o Bispo de Lisboa e com o Santo Padre, o Bispo de Lisboa na terça-feira, e depois o Santo Padre na quinta e na sexta, com o acolhimento e com a Via Sacra. Por isso, pronto, vai
vão saber isto tudo e vou repetir isto à exaustão, e provavelmente também, de como é que é a estrutura e a organização das jornadas, mas pronto, mas querias falar sobre os confessionários estão... Sim, e outro ponto também é o coro, que tem 200 pessoas, o coro para estas grandes celebrações das jornadas, que já tem ensaiado já desde algum, não sei se é desde setembro, já, e parece que tem corrido bastante bem, também saiu nas notícias agora este fim de semana, e pronto. É uma animação, o coro é tentar fazer coisas com qualidade e com trabalho, com jovens do mundo inteiro, que o coro é sobretudo jovens que vivem em Portugal, jovens portugueses, mas que não sejam só de Lisboa, nem de Lisboa, Santarém e Setúbal, que são os dioceses de acolhimento, mas de Portugal inteiro. Por isso foi um trabalho muito engraçado, feito já há mais de um ano, de fazer a escolha de quem é que está apto ou não apto a cantar, ou seja, que não sejam só sopranos, que não sejam só contraltos ou outra coisa qualquer a cantar, ou seja, convém ter um coro assim mais ou menos equilibrado. E pronto, e têm feito ensaios, não sei se é mensais, se é bimensais, depois agora vai apertar um bocadinho mais. E é engraçado porque eles vêm, aquilo é mais ou menos 50-50, ou seja, metade dos do coro são aqui da zona e a outra metade são de fora, então a maior parte dos de fora depois já tem o seu irmão ou a sua irmã e por isso ficam em casa deles no fim de semana em que vêm a Lisboa para os ensaios e pronto, tem desde a escolha das músicas para todos os... Porque há celebrações litúrgicas e há celebrações não litúrgicas, há celebrações festivas, por isso o coro vai cantar em todas elas e agora acho que a partir do próximo ensaio já vai ter também a orquestra, que também são mais cerca de 100 elementos, por isso é um exagero, são mais de 300 pessoas a cantar e a tocar para nos ajudar a todos, não é, a participar nas jornadas também com a beleza e com o dom da música. Sim. E pronto, estão a trabalhar e quando vem o fim de semana é um fim de semana intenso de trabalho, de ensaios, também de se conhecerem uns aos outros e de aprenderem as músicas e as coisas todas. Sim. Pronto, as notícias são estas, o resto continuamos a apelar a mais voluntários, mais famílias de acolhimento, inscrevam-se nas jornadas, que vai ser uma coisa única na vida. Estejam atentos então este domingo às 20h23, em que vão soar os sinos de todas as igrejas a essa hora. Sim, o nosso horário, o nosso sino está atrasado 1 minuto, por isso vamos lá ver se acertamos. É só carregar no botão, não é? Sim, também é verdade. E por último, só uma última sugestão, que também pode ajudar a ler a Bíblia e tudo mais, é uma pequena sugestão de no fundo, é um canal de YouTube que é feito por protestantes, portanto, cristãos protestantes, não é propriamente, portanto, mas de facto é uma coisa que está extraordinariamente bem feita, de vez em quando, porque é que eu disse que de facto são irmãos protestantes, porque uma outra coisa vê-se que não é propriamente assim uma coisa... vê-se assim claramente, por exemplo, quando vêem qualquer coisa que vê-se que está São Pedro a ter um bocadinho mais de protagonismo, não identificam como se fosse assim aquele que no fundo Jesus escolheu para ser o príncipe dos apóstolos e o primeiro entre os outros, mas no fundo, mas que chama-se o The Bible Project, que eu estava a tentar aqui partilhar tela, mas já começou aqui com problemas de rede, pelo que apenas depois pomos o link pomos depois o link apenas aqui na descrição, que é o quê? Que faz através de desenhos, portanto vai explicando cada livro da Bíblia a partir de desenhos, portanto vai desenhando assim o que é que se vê em cada parte e traça-nos a nós assim uma espécie de mapa que nos ajuda a percorrer a Bíblia. Portanto, aqui nos Atos dos Apóstolos podem ver, são assim dois vídeos que explicam como é que está estruturado os Atos dos Apóstolos e vê assim uma e outra parte e depois no fim temos assim uma grande imagem, uma grande fotografia de como é que funciona o livro, como é que está dividido, uma divisão possível, não é que há muitas divisões possíveis dos livros da Bíblia, isto é apenas uma forma de nós organizarmos a cabeça e ajuda muito assim ter uma visão geral. Portanto, depois podem ver o Bible, está aqui o Padre Nuno a tentar pôr aqui um mini vídeo e conseguiu, pelo menos eu aqui estou a conseguir ver. Vê aqui a unidade do livro de São Lucas com os Atos dos Apóstolos e depois... Foi aqui que tu viste, preparaste o tema? Em parte sim, a outra parte fui ver mesmo os Atos dos Apóstolos e fui vendo assim as partes principais, mas lembrava-me também, por acaso lembro-me quando estávamos na Católica era uma parte que me ficou bem, os Atos dos Apóstolos. Pronto, e no fundo isto pode ajudar, depois pomos o link também aqui na descrição do vídeo. Sim, e dizer também uma aplicação que eu tenho isto em aplicação, eu não sei como, já tinha isto como aplicação, mas nunca tinha, não uso habitualmente, vou começar a usar.
Sim, ia dizer também, a anunciar que já tivemos um curso, se quiserem, ou 8 sessões de conhecer a Bíblia, que é assim, o The Great Adventure Bible Project, como é que é? The Great, a grande aventura de seguir a Bíblia, pronto, que é um curso que há em inglês que começámos, já terminámos, portanto terminámos há coisa de 3 semanas, 4, e que agora daqui a 2 semanas vai recomeçar, vai estar anunciado no site e assim. Sim, vai ser mais durante o dia, não é? Vai ser de manhã, vai ser, sim, o dia, por acaso falámos hoje de manhã, mas agora não tenho assim completamente presente, mas estarem atentos ao site e tudo que vai ser anunciado. Quem dá o curso é uma senhora que fala inglês, pelo que vai ser em inglês, e os materiais estão todos em inglês ainda, não arranjámos meio de traduzir. Ainda. Mas, portanto, no fundo podem se inscrever, já há muita gente interessada. É uma boa forma então de seguirmos a Bíblia e conhecermos melhor e aprendermos também a rezar com a Sagrada Escritura, que é mesmo palavra de Deus para nós e vida. Muito bem, então queres dizer alguma coisa para terminar? Se não, continuar a dar sugestões, continuar a dar sugestões, críticas, o que seja, usem e abusem deste e-mail, podcast@paroquiadecascais.org. Nós vamos tentando, pelo menos antes das nossas gravações, passar por lá. Para aqueles que pedem uma resposta, a gente também responde por e-mail, se for caso disso. Por isso, continuem a interagir connosco. Se quiserem, vão partilhando também este podcast com os vossos amigos. Se acharem, às vezes quando alguém fizer uma pergunta sobre um tema qualquer, digam, olha, ouçam esta conversa que está aqui muito bem explicada ou muito mal explicado. Mas continuemos a evangelizar também através destas ferramentas e destes instrumentos. Foi para isso que nós arriscámos fazer estas conversas assim mais públicas e publicadas. Por isso, olha, contamos com o vosso apoio, com o vosso interesse, com a vossa oração e pronto, vamos a isso. Vamos.